pico a pico internamente, não só as queimaduras superficiais. O 50 tem isso? Tem isso. O 50, ele é um FPS 50 com 50% de UVA. O 30 é um FPS 30 com 50% de UVA. O 15 é um FPS 15 com 50% de UVA. E qual é por que eu coloquei 50% de UVA? Se 50% de UVA deixa o produto muito mais caro, é muito mais difícil de formular, porque os filtros UVA são muito mais restritos. É que ele protege muito. Ficou mudo aí, eu acho que perdeu o som do dele. Você não tem que apertar. Tá? Não sei se vocês viram, mas aí. Os FPS, então, 50, 30 e 15, eles têm o FPS, eles têm uma fixação, uma resistência à água muito boa, e eles têm, em relação ao FPS, 50% de UVA, que é um dos maiores no mercado, se não for o maior. Eu não conheço nenhum que tenha 50%, tirando o nosso, mas pode existir porque eu não testei todos. E esse 50% faz toda a diferença quando a gente fala das estruturas internas da pele. Ele protege internamente. O 30, externo, queimaduras aparentes, superficial. O UVA, interno, as estruturas internas, até chegar nos vasos sanguíneos, que causam envelhecimento precoce. A gente pensa no envelhecimento precoce e coloca 50% de proteção. É um treinamento do mercado. Consegui entender? Porque é bem técnico. Eu sou uma pessoa técnica, tá? Então, se alguém não entender, anote que eu faça para fazer pergunta, que eu explico de uma maneira mais simples depois. Só eu e o pessoal do Brasil. Desodorantes. A gente tem uma linha de desodorantes, a gente tem um masculino, feminino e um unissex. A gente tem um spot masculino, feminino e unissex. A gente tem um teen e um kids, tá? Nosso desodorante. Nosso desodorante, basicamente, ele está entre os intermediários do mercado. Lógico, você tem um Clinical, o top do mercado, que custa R$30 tudo, e você tem um Above da vida, que eu já testei, eu não gosto, tem uma família de outros que eu já testei, eu não gosto. Todos os nossos é um intermediário, chega muito perto de Nivea e Rexona, tá? Bate muito próximo, eu vim do Boticário, os últimos 10 anos eu trabalhei no Boticário, então eu conheço as formas do Boticário, trabalhava também com desodorantes lá, ele chega muito próximo aos desodorantes do Boticário, chega próximo, o Boticário usa as mesmas fragrâncias que eles usam no perfume numa concentração muito grande, que até prejudica a ação do desodorante. Mas essa é a diferença. A gente usa um outro tipo de conceito, que é eficácia. A perfumação, a gente escolhe o perfume específico, um time feminino, um time masculino, para um esporte, sim, mas não é na mesma pegada que um Boticário trabalha, que é desodorantes para perfumação, para você dar de presente. Então, é eficácia. O que eu gosto deles? Todo desodorante, não ser Invisible, e a gente vai lançar um Invisible também, já devia ter lançado, nem sei porque ainda não lançou, porque a fórmula já está registrada, ele causa mancha amarela nas camisas. O que é essa mancha amarela? É a reação do suor com o ferro que pode vir no seu suor da camisa com o sal de alumínio do desodorante. O nosso causa baixa ou quase nenhuma mancha amarela, e todos os desodorantes do mercado, até o Invisible, se você fizer uma análise instrumental, amarela um pouquinho, quando é branco, tá? Então, outras cores você percebe isso menos, mas o nosso
tem uma performance muito boa. Ação desodorante. Ele é testado quando um produto diminui até 20% sua transpiração, ele é considerado um desodorante. E aí pode ser 20% em 12 horas, por 24 horas, por 48 horas, por 72 horas. 72 horas é para quem não toma banho por 72 horas. Quase isso no Brasil é meio assim, a gente é um povo que gosta de tomar muito banho, né? Europa talvez não. Então, geralmente 90% dos fabricantes coloca 48 horas, que é suficiente. Então ele tem uma ação de 48 horas. Qual é o índice? Se você falou que é com 20%, com diminuição de 20% da transpiração, ele já é considerado desodorante. E o nosso? O nosso chega a 40%, o dobro. E se eu quisesse ser 60%? Não existe desodorante. O clínico que tem maior concentração de sal do alumínio no mercado hoje. Não existe nenhum desodorante que elimine 100%, porque a gente não pode eliminar a transpiração das axilas em 100%, a gente não pode tamponar a pele em 100%. Aquelas lendas urbanas que tem na internet que fazem desodorante antiperspirante dá câncer porque entope os vasos e você não transpira, é mentira, porque todo desodorante antitranspirante diminui de 20% a 55%, 60% no máximo a transpiração, e para diminuir 60% são desodorantes super caros, tá? E o nosso está dentro de uma média de mercado muito boa. A maioria diminui 20%, 25%. O nosso está entre 33% e 40%, depende que não dá uma diferença significativa, se a gente for pensar. E qual é a diferença dele que a gente não explora? Tem uma diferença no mercado que a gente fala, desodorante. Existe desodorante antitranspirante. Antitranspirante só diminui a quantidade de suor que você tem durante o dia. Então, assim, sem desodorante, eu vou transpirar 60 miligramas de suor por dia. Com desodorante, eu transpiro 50 só. Eu diminuo. Se eu diminuo, eu tenho menos odor, molha menos a camisa, eu tenho eu fico menos incomodado. Mas dá cheiro. Dá, porque você não tem nada para matar as bactérias, você só diminui a transpiração. O nosso tem o mesmo ativo, como eu falei lá no começo, do álcool em gel. Ele tem um ativo que mata todas as bactérias que causam mau odor da transpiração em concentração suficiente para 24 horas. Mas eu usei o desodorante de você, eu usei o desodorante de vocês e deu um cheirinho lá no final do dia. Lógico, todo teste é feito de uma padronização. Se eu passo esse desodorante, e fico dentro do escritório com ar-condicionado, eu vou transpirar menos, vou ter menos bactéria, meu desodorante vai funcionar melhor. Cara, eu passo o desodorante, pego um congestionamento na Marginal Pinheiros, fico 10 horas embaixo do sol com o ar-condicionado do carro quebrado, calor de 40 graus, umidade relativa na altura, transpirando por tudo que é lugar. A duração do agente bactericida vai ser menor. Por quê? Ele vai matando as bactérias vão aparecendo. Ele vai matando as bactérias, você vai ter um tempo diminuído. Então, assim, a ação do desodorante depende da condição que você está. Tá? Se você entrar numa sauna com desodorante, você vai transpirar um monte. Se você ficar no ar-condicionado, entrar numa geladeira, você não vai transpirar nada. Se você está numa condição normal, ele vai agir por 48 horas. Se você está numa situação um pouquinho mais estressante, 24. Se você está numa situação muito estressante, vai diminuir esse tempo. Tá? Mas ele tem um bactericida. Esse bactericida é suficiente para deixar você 24 horas sem nenhum odor, numa situação normal. Os perfumes foram aprovados em painéis, cada um tem um gosto, eu não vou falar de perfumação hoje. Diminui 40% a transpiração, tem sal de alumínio igual ou superior aos médios, aos melhores do mercado, tá? Com preço acessível. Tá? E tudo com teste para comprovação. Ok? Nós estamos lançando, só um minuto, para complementar a linha,
ainda esse mês, no início do mês que vem, desodorante íntimo. É um desodorante com uma perfumação para sobrepor a qualquer odor das partes íntimas. Desodorante íntimo é para as partes íntimas, para sobrepor, e aí não pode ter bactericidas, matérias-primas muito agressivas, senão ele pode dar alergia, porque é para a parte íntimas femininas e masculinas. Então, o que ele tem? Ele tem matérias-primas suaves, que tem um perfume que vai sobrepor a qualquer odor que a pessoa tenha. E aí a pessoa vai ficar se sentindo mais confortável, vamos dizer assim. Desodorante íntimo. Esse é um protótipo, é um mock-up, tá? Eu peguei a latinha, colei aqui um rótulo, desodorante para os pés, tá? Eu estou testando ele todo dia, estou de bota agora, estou testando ele, eu coloco bota industrial e meia, porque bota industrial é a melhor coisa para dar transpiração e chulé. Bota industrial. Pode pegar uma bota com bico de aço, colocar uma meia, você vai ter transpiração e chulé. Seu pé vai ficar molhado. Então, nós testamos ele nessa condição e ele permite que você passe trabalho o dia inteiro sem odor, sem chulé, sem nenhum tipo de micose. Ele é um bactericida de amplo espectro, mata tudo. É o mesmo do álcool, que mata todas as bactérias, fungos e leveduras, e te dá uma ação de 24 horas. Tá? Muito parecido com o tênis pé Baruel. 48 horas, cara, você não fica sem lavar o pé 48 horas, se ficar e tem que reaplicar, porque é complicado. Mas a gente garante 24 horas de proteção para o pé sem mau odor. Tá? Pode ser aplicado no sapato? Pode. Você pode aplicar aí diretamente no sapato, pode aplicar aí na meia, pode aplicar aí no pé, espera o pé secar e você vai ter ação desodorante para os pés. Os próximos 2 lançamentos provavelmente para o mês que vem. Aliviais. Aliviais, ele é um produto para gelar. Então, vamos dizer assim, eu vou pegar o exemplo mais prático. Eu estou jogando futebol, alguém me entrou com um carrinho no joelho, meu joelho ali inchou na hora, eu vou colocar aqueles pacotinhos de gelo. Você pode aplicar o nosso Aliviais diretamente na região e ele vai diminuir até menos 10 graus. Tá? Logicamente, menos 10 graus no joelho poderia causar uma queimadura por resfriamento. Então, a gente fala sempre para aplicar a 20 centímetros de distância e a quantidade que você sinta que está fazendo um efeito desejado para que aquela lesão, para aquele hematoma se normalize. Tá? Ele é feito para essa função, gelar uma área de contusão. Principalmente futebol, uma queda, alguma coisa assim que você tem aquela dor localizada, você vai aplicar e vai gelar, e ele tem um componente para dar uma anestesiada, vamos dizer assim, tá? Entre aspas, para que você volte numa condição normal. Tá ok? Aliviais. O nosso alívio. O nosso alívio, ele tem, na verdade, 4 componentes. Tá? Ele tem arnica, ele tem cânfora, ele tem mentol, tem salicilato de mentira. Para que ele serve? Na verdade, ele tem um efeito, deixa eu agitar bem, todo produto tem que agitar bem, senão ele não funciona adequadamente. Primeiro, ele fazer esse efeito lúdico de estourar. Tá? Esse efeito é um efeito que muita gente gosta. Segundo, resfriamento, eu estou com uma dorzinha lombar, eu quero fazer uma massagem, eu quero resfriar o local. Ele vai resfriar o local. Mentol e cânfora vão fazer isso, descongestionar aquele local, dar uma resfriada. Salicilato de mentila, ele vai dar uma leve anestesiada. Salicilato de mentila é muito usado por jogador de futebol para anestesiar alguns locais de contusões. Arnica.
arnica e vai ajudar na dor, descongestionamento, no alívio também da dor. Tá? Então, ele tem 4 componentes de ação para eliminar aquela dor lombar, aquela dor no pescoço. Então, você aplica, só que é a ação gelada, você aplica e vai gelar o lugar, vai dar uma leve anestesiada, vai dar uma melhorada ali, tá? Com esse efeito de crackling, que você vê as bolinhas estourando, tá? É bom sempre massagear. Se você massagear, você tem um efeito potencializado. Se você pegar um pano úmido, tanto no ice como no alívio, depois de massagear, você pegar um pano úmido e colocar e vai gelar mais ainda, porque os componentes dessa forma do ice com água dão um efeito mais gelado, ok? Água termal. Água termal, gente, é uma água. Beleza. Água com nitrogênio. Se você ler atrás, está escrito água com nitrogênio. Qual é a diferença? Algumas fontes têm umas concentrações de minerais de maior concentração. O que a gente faz? A gente vai lá, pega água de uma fonte específica, que tem descrito aqui uns minerais específicos, que esses minerais aplicados na pele têm funções específicas, principalmente de hidratação, reestruturação, para não deixar a pele esticar, de reconstrução, vai depender muito do mineral. A gente determinou uma fonte no Brasil, nós pegamos a água dessa fonte, ela tem alguns minerais que nos interessam, numa concentração que já faz efeito, nós colocamos na lata. Como que eu aplico água mineral? Tem água mineral, me deram uma que não tem nada, só tem a embalagem. Mas a água mineral você aplica no rosto, eu estou no lugar que está seco. A minha pele está seca na praia, está ressecando. Eu aplico água mineral, espero e deixo ela secar. A água mineral, ela vai hidratar, ela vai dar uma hidratação, ela vai diminuir o ressecamento, ela vai deixar a sua pele, ela vai normalizar. Eu costumo dizer que ela normaliza a pele a uma condição anterior. Tá? Então, muitos clubes, piscinas, com piscinas termais, com clubes com água, tipo Beach Park, estão começando a desenvolver águas, porque o pessoal vai lá, fica na água, mas você seca, fica no sol, etc. Você aplica, estou tomando sol, eu aplico a água. No rosto, posso aplicar no corpo inteiro? Pode. Fora do Brasil se usa muito para o rosto, principalmente em regiões secas, com umidade muito baixa, para você reconstituir a condição natural da pele do pescoço para cima. Mas eu posso aplicar no colo, posso aplicar no braço, posso aplicar onde eu quiser, ok? É uma água ricas em sais minerais que tem funções específicas na pele. Tá? Aí se entra na internet, vai lá, o que tem aqui? Olha lá, tem o silício. Entra lá na internet, silício, qual é a função para a pele? Vai te trazer 200. 150 não funciona, mas 50 ali, hidratação, reconstituição, normalização, diminuição de irritação, funciona assim, ok? Vamos lá. Hairspray. Nosso hairspray, eu tenho reclamação da diretoria que é caro. Ele é caro. E eu não abro a mão dele. Ele é muito bom. Todo mundo que usa gosta. Ele tem matérias-primas nobres, ele tem o dobro de concentração e ele tem o dobro, isso é ruim para nós, mas é verdade, ele tem o dobro de aplicações do que os que tem no mercado. E eu vou dizer por quê. Primeiro, a gente tem uma fixação sempre a normal, a forte, a essa forte, tem fixações excelentes, tem resinas de boa qualidade, só que você passa, você fixa o cabelo, se você pegar uma escova à noite e passar, ele quebra sem formar caspa e volta a quase a condição normal do seu cabelo. Não vou dizer normal, porque você tem uma película de fixador lá e não está normal, só vai estar normal quando você lavar. Mas ele volta quase à condição, ele desfaz a fixação. 2. Eu tenho uma alta concentração, só que eu preciso, vamos dizer assim,
eu preciso de 3 gramas, aplicação de 5 segundos no cabelo, numa lateral, que vai me dispensar 3 gramas para o cabelo fixar, independente do fixador, normal, forte ou extra forte. Se você pegar todos do mercado, você tem que aplicar durante 5 minutos, sai 7 gramas e dá uma fixação menor ou igual. Oh, mas você aplica com a metade, você consegue uma fixação igual ou maior do que o que tem no mercado? Sim, porque eu coloquei matérias-primas nobres, numa concentração boa, numa forma, num processo adequado. A válvula, ela dispensa exatamente 3 gramas em 5 segundos, enquanto a maioria do mercado dispensa 7 gramas a 7 gramas e meio em 5 segundos, e eu testei isso em laboratório, eu posso provar. Então, quando você aplica 5 segundos, sai 3 gramas. Fixa excelente, porque tem mais resina. O outro aplica 5 segundos, sai 7 gramas, fixa menos que o nosso, ou igual, mas por quê? Tem mais água, tem mais álcool, menos resina. Então, eles colocam uma válvula maior para sair muito mais, para você conseguir atingir a fixação que você quer. Então, nosso produto tem qualidade. Função. Gente, fixar o cabelo, modelar, eu não tenho, então não posso falar muito sobre isso, mas ótimo fixador. Eu não abro mão dessa forma, tanto que com a diretoria assim, se quiser outra forma, tem que fazer uma outra linha. Essa aqui é muito boa. Shampoo a seco. Shampoo a seco, quando eu não tenho tempo de lavar o cabelo, meu cabelo é oleoso, gente, isso aqui salva qualquer um. Shampoo a seco. Eu sou oleoso. Se vocês veem, minha testa já começou a brilhar. Eu vou lá e aplico. Tá? Logicamente, eu vou passar muito os cabelos. Tá? Depois de agitar bem, porque tem um talco aqui que vai ajudar. E eu vou diminuir o brilho do cabelo. Eu vou fazer que o cabelo volte a parecer que está limpo. Não está. Gente, falar que o cabelo está limpo é uma mentira, porque você não lavou, não está limpo. Mas o shampoo a seco tem a função do quê? Tirar a oleosidade, tirar o excesso de brilho, da sedosidade, da penteabilidade ao seu cabelo, parecendo que você lavou. Para quem tem cabelo oleoso, isso é excelente. Você aplica na raiz, aplica no couro cabeludo e tira toda a oleosidade. Sempre com muita agitação. A forma é excelente. A válvula nós trouxemos da Inglaterra. Esse conjunto é o mesmo da Batiste, que é feito na Inglaterra, que é um dos melhores shampoos a secos do mundo. Nós trouxemos a válvula de lá, do mesmo fabricante deles, para ter a mesma condição deles. Então, é um produto excelente. Um dos nossos melhores produtos, por sinal. Tem muita gente que queria essa forma. Tá? Shampoo a seco. Aplicação no cabelo, para você com o cabelo sujo, parece um cabelo limpo. Com o cabelo oleoso, vai ser um cabelo sedoso. Ok? Secante de esmalte. Secante de esmalte, para as mulheres, logicamente, né? Ele tem uma função. Diminuir o tempo de secagem do esmalte, para que a pessoa não tenha que ficar esperando o esmalte secar para não manchar, se for fazer alguma coisa. O nosso secante de esmalte ele tem 3 matérias-primas. Uma de alta secagem, uma de média secagem, para não deixar esbranquiçar, porque se você secar muito rápido, o esmalte fica opaco. Então, você precisa de uma que contrabalanceie ali. E tem óleo de cravo, que ele é antisséptico, ele dá um odor agradável, ele é antisséptico, é bactericida e anti-inflamatório. Então, quando você vai lá, vai fazer a unha, cortei aqui, fui fazer a cutícula, tive um corte aqui, pintei a unha, passar o nosso secante de unha, você vai ter um agente bactericida, anti-inflamatório ali agindo naquele cortinho. Lógico, toda infecção depende da higiene da pessoa, porque se a pessoa colocar a mão em lugares sujos, você aumenta o potencial de infecção. Mas se for uma pessoa com higiene adequada, você tem um agente bactericida, anti-inflamatório
um secante muito bom, que em relação aos do mercado, a fórmula não tem fórmula igual a essa, tá? Nenhum secante de esmalte tem a mesma formulação que essa, e a secagem é muito rápida. Todos que experimentam gostam, tá ok? Opa. Vamos começar com os saneantes. Eu estou correndo porque tem muito produto. Que elas são? 20 para cima. 20 para cima. Ou eu vou fazer a hora extra hoje. Álcool, Zip, Z-Cleaner, álcool 70%. Desinfetante para uso geral, Zip. Tá? Quais são as diferenças? Eu costumo dizer o seguinte: frutas, alimentos, copos, coisas que a gente vai colocar alguma coisa para ingerir ou comer, etc. Nenhum dos dois, nenhum desinfetante, tirando hipoclorito, quiboa, água sanitária, que você coloca 2, 3 gotinhas, um balde d'água para matar todas as bactérias e tal, é funcional. Esses são para outras coisas. Álcool 70, todo tipo de superfície. É igual ao álcool para as mãos, só que a lata é grande. O álcool para as mãos você pode aplicar em chá? Posso. Posso aplicar no crachá? Posso. Posso aplicar na máscara? Posso. Esse aqui, onde eu posso aplicar? Painel de carro, volante, na limpeza do carro, mas você não vai levar uma lata desse tamanho no banco. Tá? Eu vou levar no banco para passar no painel. Talvez o álcool lá para as mãos seja mais adequado que você levar na bolsa. Mas ele limpa todo tipo de superfície, mata, a gente testou em 7 bactérias, fungos e leveduras, matou 99,999, a gente está colocando até um 9 a menos aqui, nem sei onde está aqui o 99, não colocar, mas devemos colocar, tá? E alta função, função de um álcool 70, antisséptico. Desinfetante. Desinfetante, quando eu falo em desinfetante, sim. Vaso sanitário, posso passar desinfetante? Sim. Banheiro, posso passar desinfetante? Sim. Ralo, posso passar desinfetante? Sim. Alguma superfície, posso passar desinfetante? Sim. Posso passar no chão? Sim. Mas você não vai passar álcool 70 em todo o chão, passa desinfetante. Rodapés. Então, assim, tem uma nuance, álcool 70 com desinfetante, eles estão ali, e às vezes eles servem para a mesma coisa e aí eles vão tendo suas diferenças. Eu não vou passar álcool 70 num vaso sanitário, mas eu vou passar desinfetante. Eu não vou passar desinfetante numa chave, mas eu vou passar álcool 70. Eu vou passar na roupa desinfetante ou álcool 70? Álcool 70. Eu vou passar embaixo da cozinha, vou limpar ali. Eu posso passar desinfetante, mas posso passar álcool 70? Se quiser, poderia. Tá? Então, as funções deles parecem muito parecidas, tá? Só que o nosso desinfetante ele tem um neutralizador de odor. Tá? E aí tem uma outra função que o álcool 70 não tem. O álcool 70 mata bactérias. Eu quero eliminar algumas bactérias, vírus, tal. Álcool 70. Eu quero tirar um mau odor, eu quero matar bactérias, eu quero usar uma função muito mais específica, muito mais profunda, desinfetante. Até o nome diz, álcool 70, tá? Ação antisséptica. Aqui é desinfetante, é para quebrar, para destruir, é para eliminar odores, diminuiu, assim, então o odor está muito forte e ele tem um neutralizador de odor que vai captar esse odor, é uma molécula que vai lá, agarra esse odor e não deixa mais esse odor se sobressair no ambiente, ele vai matar as bactérias, ele vai permitir que você limpe, então é a função de desinfetante clássico mesmo, tá? Eu espero ter conseguido mostrar as nuances de uma aplicação de uma aplicação do outro. Tá? Álcool 70 hoje está. Álcool 70 para tudo. Cara, você vai limpar chão, você não passa álcool 70, você passa desinfetante.
eu vou limpar uma grande bancada, você não vai gastar um monte de álcool 70, você vai gastar desinfetante. Eu vou limpar a chave do carro, usa álcool 70. Vou lá limpar o volante, álcool 70. Tá? Álcool 70 até para regiões menores ele é mais funcional. Desinfetante. Né? Áreas maiores, com uma limpeza mais pesada, tem odor envolvido, é uma condição mais extrema. Desinfetante Zip. Ok? Desinfetante Zip age também nos fungos, Márcio? Sim. Desinfetante, assim, o desinfetante ele também tem uma ação antisséptica. Então, ele vai agir fungos, leveduras e bactérias, tá? E, eu me arrisco a dizer, em vírus também, tá? Por que eu falo me arrisco? Eu tenho certeza que age, até porque a Organização Mundial de Saúde fala que álcool 70 mata a bactéria. Eu estou colocando álcool, igual o álcool lá, estou colocando álcool mais um bactericida. O desinfetante tem um bactericida muito mais potente. Então a gente sabe que mata. Mas eu não posso afirmar porque eu não testei. Existe a limitação para testar vírus no Brasil é muito grande. A gente está levantando aí algumas parcerias com a USP em São Paulo, com a Universidade de Santa Catarina, aqui em Santa Catarina. Mas ainda a gente está começando a levantar os protocolos para poder testar vírus, para poder garantir, olhar para vocês e falar, mata vírus também. E não é o corona, porque o corona não está disponível para esse tipo de teste. São outros vírus da família que a gente pode usar para testar e falar, mata vírus. Tá? Eu vou entrar na linha do lar, tá? O nosso MyPrace, que o Zip, o desinfetante, faz parte, mas a linha mais antiga, que já foi de 2 anos atrás. Limpa-forno. Limpa-forno tem 2 tipos de limpa-forno no mercado. E aí a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque tem um limpa-forno que é soda pura. Tem uns potinhos que você compra com pincel, tem pH 14. Aquilo lá você passa, se cair na mão, queima. Tá? Tem um aerosol que também é 14. Se cair na mão, queima. Esses produtos são complicados, a estabilidade deles em lata é complicado. Se você deixa muito tempo, a lata fura, porque corrói a lata. São produtos bons, mas com alto risco de você ficar cego, de você ter uma queimadura, de você estragar o seu utensílio que você quer limpar o seu forno. Nosso limpa-forno é assim, a legislação fala que eu posso ter um pH até 10,5, acima de 10,5 eu tenho que fazer um monte de teste, eu tenho que garantir um monte de coisa. Então, já fez um limpa-forno no pH até 10,5. Tá, meu limpa-forno tem pH 10,5. O que ele tem? Ele tem ingredientes que eu sujei o forno. Eu vou lá, aplico ele, você vai ter a limpeza do seu forno, tá? Adequada. Sujei nas bocas, eu apliquei ele, você vai ter uma limpeza adequada. Cara, eu fiz um churrasco, fui lá logo depois do churrasco, limpei ele, você vai ter uma limpeza adequada. Eu deixei 10 anos a grelha lá, depois de 10 anos eu quero aplicar um produto e eu quero que saia sem eu ter que fazer força, porque eu não quero, eu sou preguiçoso, eu não quero. Não vai sair com esse limpa-forno. Aí você tem que aplicar soda pura, deixar de molho um dia para isso sair. Então, nossa linha MyPrace, ele tem 2 nuances. Facilitar a limpeza imediata e até uma limpeza de um dia depois, uma semana depois, e a facilidade de aplicação. Então, quando você tem um produto desse aerosol, você tem praticidade de aplicação, eu não vou passar pincel, vai escorrer na minha mão, você vai lá, aplica, deixa lá de molho. Depois você vai lá, esfrega e limpa. E você tem uma limpeza adequada. Quando você limpa imediatamente, ou você limpa até um tempo depois. Eu usei igual a grelha de churrasco, usei a vida inteira. Meu avô usou, meu pai usou, eu usei, agora eu vou fazer um churrasco com o meu chefe, eu quero limpar. Não é esse produto. Às vezes nem aquele de soda sai, você tem que deixar de molho, raspar, lixar, etc. E tal. Então, às vezes tem que tomar cuidado com isso, que eu vou explicar uma reclamação que teve em um outro produto, eu fui aprofundar com o cara, é exatamente isso. 3 décadas de sujeira e que ia tirar como se tivesse sido sujo. Tá? Limpa fora.
Saponáceo. Tá? Existem dois tipos de saponáceo. Aquele que a gente usava, que vem em frasquinho, você aperta, ele é pump, você aplica. Esse é basicamente a mesma coisa. Ele tem o agente de abrasivo, ele tem agentes para fazer a gordura se soltar, ele tem agentes para fazer dar brilho, ele tem agentes para tirar alguma coisa incrustada, e a função é a mesma. Você aplica, vai lá, esfrega, e ele vai te dar a resposta que você quer. Logicamente, eu deixei cair alguma coisa, ficou 1 ano lá. Eu vou tirar, você vai ter um esforço maior, você vai ter que fazer uma reaplicação. Talvez você tenha que fazer uma terceira aplicação, porque você tem que amolecer, você tem que atacar a superfície seca, amolecer, fazer o produto entrar dentro daquela mancha, soltar a gordura, se for gordura ou outra coisa qualquer, para depois ela sair facilmente. Senão você vai ter que raspar, tá? Mas ele tem a função de um saponáceo. Simples assim, tá? E fórmula muito boa, balanceada, foi feito por um colega meu, não é minha, eu participei, mas foi feito por um colega meu que trabalha comigo pessoalmente, e é muito bom. Lustramóveis. Lustramóveis eu gosto muito. A gente foi pesquisar lustramóveis no mercado, tem. Lustramóveis à base de silicone. Opa, são legais, dão brilho, repelência à água. Lustramóveis à base de ceras. Dá proteção, um brilho, um brilho diferenciado do silicone e deixa a madeira legal, com um cheirinho gostoso. O que o nosso tem? Silicone e cera. Por que fazer de silicone? Por que fazer de cera se a gente pode colocar a qualidade da cera junto com a qualidade do silicone e ter um produto diferenciado? E foi o que nós fizemos. A gente pegou 2 silicones, tá, de repelência à água, que funcionam fazendo uma barreira protetora, que dão um brilho, e pegamos cera, tá? Cera de carnaúba, especificamente, que dá proteção, que forma uma camada protetora para madeira, que dá um brilho diferenciado do silicone, misturamos os dois. E aí a gente pensou assim, cara, beleza, estou dando brilho. E a limpeza? E se eu estiver passando? Aí a gente colocou um componente de limpeza. O componente de limpeza enquanto eu estou formando minha camada protetor, enquanto eu estou tirando o pozinho, enquanto eu estou dando brilho, ele remove a sujeira que está grudadinha ali. Então caiu lá vinho, um pinguinho de vinho, grudou uma caspinha ali em cima da minha madeira, da minha superfície. Esse componente de limpeza ele vai soltar e quando eu estiver lustrando o meu móvel, com o pano eu arrasto essa sujeira no pano. Então, tem silicones, que tem funções de proteção, repelência à água, brilho intenso. Ele tem ceras que dão proteções em madeiras, também dão uma resistência à água e dão um brilho um pouco diferenciado do silicone, com um toque um pouco menos pegajoso que silicone. E ele tem um agente de limpeza com uma fragrância que eu considero agradável para quem gosta de lustramóveis. E aí a gente tem o melhor de todos os mundos. Um bom produto. Tá? Limpa estofado. Ele tem indicação para couro também? Ele pode ser aplicado em couro. Eu apliquei na minha jaqueta. Tá? Eu estava com a minha jaqueta, que é preta, de couro, ela estava ressecada, ela já é velhinha, estava abrindo. Eu apliquei nela, passei um pano seco nela e foi normalmente. Banco de carro, pode aplicar. De couro, não de tecido. Banco de carro de couro, você pode aplicar, passa um pano. Painel, pode aplicar, tá? Sem problema. Não, só tem que tomar cuidado o seguinte, carro. Nada em carro a gente pode aplicar e deixar secar no sol. Nem no painel, nem no banco e nem nas ceras que a gente ilustra, tirando algumas ceras específicas. O ideal é que você aplique antes de ressecar, você passe um pano
para não criar manchas. Porque se aplica o produto, deixa lá, ele vai criar mancha. Porque ele vai agir naquela área, quando você tirar, vai ficar mancha de onde agiu. Então, geralmente eu digo o seguinte, lustramóveis, painel, volante, banco. Apliquei imediatamente, já passo o pano seco para tirar o excesso, deixar de uma forma homogênea distribuído, você vai ter uma aplicação legal. Ok? Limpa estofados. Limpa estofados, eu costumo dizer o seguinte, teve uma reclamação que o cara comprou limpa estofado e falou assim, não limpou minhas cadeiras. Putz, tem algum problema. Fiz todos os testes aqui dentro, que toda vez que tem uma reclamação, a gente testa todas as nossas retenções para ver se tem algum problema. Está tudo igual. Qual é a reclamação? Liguei para o cara, me explica que tipo de tecido. Ele me falou o seguinte, eu tenho uma cadeira que tem umas manchas que tem da época do meu avô, por isso que eu falei anteriormente do meu avô. Porque meu avô bebia vinho, caiu, não sei o quê, tá, pá, eu ganhei isso de herança. Eu comprei o seu produto, apliquei, não sai. Eu falei, cara, não vai sair. Esse produto não é feito para tirar manchas que já ressecaram, já penetraram nas fibras, estão lá, não tem como fazer a fibra, já absorveu de tanto que ficou lá parado. Você tem que lavar numa empresa industrial que vem com equipamento, vai molhar, vai pegar, vai atacar quimicamente e secar. Aí foi, então para que serve o seu produto? O produto é assim, eu estou lá tomando vinho, caiu vinho. Eu aplico ele, deixo ele agir, ele forma uma espuminha. Se você quiser que haja até mais profundamente, você pode passar a mão, uma esponjinha em cima para espalhar ele. Ele vai penetrar na fibra, ele vai agir ali no líquido que caiu, e vai suspender esse líquido, você vem com um pano e tira. Ah, e caiu um pouco de óleo. Você aplica ele, deixa a espuminha agir, passa uma esponjinha. Se for Scott Bright, o lado amarelo, não o lado verde, porque senão você pode danificar a fibra. Passa o lado amarelo para ir penetrar, porque quando você passa a esponja, o produto vai penetrar na fibra. Aí você vem com um pano úmido, passa, você retira. Ah, caiu ontem, eu só vou limpar amanhã. Legal. Ah, caiu, vou esperar 2 décadas, depois eu vou limpar. Não funciona. Então, é para uma limpeza imediata, é para facilitar a sua vida na limpeza. Ah, caiu aqui na fronha, babei. Você vai lá, aplica, pega um pano úmido e passa. Ah, meu colchão caiu. Ah, meu filho fez xixi no colchão. Eu tenho outras técnicas, mas manchou. Você vai lá, aplica, deixa ele agir e limpa, tá? Depois, logicamente, depois de secar o xixi e tal, você vai lá, aplica para tirar a mancha, porque o xixi é outra forma de tirar do colchão. Então, ele é para facilitar a limpeza nos momentos imediatos, até um tempo depois, tá? Mais limpo. O que ele tem? Ele tem agentes que vão agir suspendendo gordura, alguns componentes de mancha, eles vão suspendendo a espuma, e quando você passa o pano, ele tira. Ah, mas tem outros agentes químicos que não é gordura, então não suspendendo a gordura. Então, essa espuma vai solubilizar esses agentes químicos, quando você passar o pano, ele vem junto com o pano e tira. Tá? Vou falar, tira 100% do que cai? Não, porque eu não sei o que existe. Tem tanta coisa que existe por aí que a gente não sabe, que às vezes caia. Pode ser que especificamente as matérias-primas desse produto não tirem. Mas assim, no cotidiano de uma casa, café, vinho, cerveja, tal, cai uma coisa ali, uma canetinha riscou, acabou de riscar ali, está secando, ou passar, tentar limpar, ele tem que tirar, ok? Roupa pode ser limpa com ele? Oi? Roupa. Assim, depende muito do que caiu na roupa, mas você pode limpar. Ah, caiu aqui, eu estou comendo, fui lá comer, caiu alguma coisa na minha roupa na hora do almoço, eu vou trabalhar o dia inteiro com aquela camisa, eu quero limpar. Você pode aplicar, passar um pano molhado, tirar o excesso, não aplicar muito, senão pode ficar mancha, né? Porque tem ativos, se você não tirar tudo, aqueles ativos ficam impregnados, né? Quando seca. Mas você pode aplicar um pouquinho na mancha, aí você vai com pano úmido, tira o excesso e vai sair a mancha, tá? Mais alguma pergunta? Não, é o que eu estou falando aqui, tá? Álcool Zip. Álcool Zip não é álcool 70. Muita gente pergunta assim, isso é igual a isso? Não. Isso aqui
é para matar bactéria. Isso aqui é para limpar superfícies. Ele não tem álcool 70, ele tem uma quantidade de álcool com gás. Para que serve o álcool zip? Ai, minha mesa, minha pia está manchada, eu quero limpar, vou lá limpo. Ai, meu limpa-vidro acabou, limpeza suave de vidro, só tem uma manchinha, eu posso aplicar ele e limpar. Ah, eu quero limpar uma superfície de inox, eu quero limpar. Painel de carro pode esbranquiçar. Tem plástico que fica branco, tem plástico que não fica branco. Então, sempre antes de aplicar numa superfície, a gente tem que ver se a superfície suporta álcool, tá? Porque às vezes a gente aplica verniz, tem alguns vernizes, se você aplicar álcool, pode ser 70, pode ser da linha Zip, ele vai deixar o verniz branco. Tem que tomar cuidado, tem que testar. Tem produtos que não aceitam álcool, tá? Tem tela de computador que você passar álcool fica manchada. Tem tela de celular que, dependendo da tela, se passar álcool pode ficar manchada. A capa atrás, não. Eu aplico álcool no meu celular atrás, limpo álcool 70 e beleza. Então, ele é limpeza de superfície. Ah, quero limpar uma lâmpada, eu quero limpar o abajur. Eu aplico ele, eu posso limpar. Quero limpar o protetor da lâmpada, como que chama? O protetor da lâmpada, lá que a gente tira o globo. Vamos dizer globo. Eu quero limpar por dentro. Eu posso passar o álcool zip, o lustre. Eu posso passar o álcool zip, eu posso limpar. Tá? Ele é um produto simplesmente para facilitar limpeza leve, limpeza superficial, porque só tem álcool, tá ok? Faltou limpar vidro. Tem de limpar vidro aí? Assim, eu posso limpar vidro da minha casa com álcool zip, já que é para limpeza? Pode. Você passa ele no vidro, pega um papel, um pano bem seco, você passa e vai limpar. Se eu tenho o zip que limpa vidro, para que eu preciso de um limpa-vidro? Porque nem toda limpeza é leve. Tá? Se eu fosse limpar os vidros do meu apartamento, que eu moro sozinho, sou homem, saio 6 horas de casa, chego 7 horas da noite, os vidros estão imundos. Com o álcool zip eu nunca conseguiria tirar todas as manchas que tem por lá de fora. O limpa-vidro, ele tem 2 tensoativos, um álcool isopropílico, que não é álcool etílico, é álcool isopropílico, é o mesmo álcool que o pessoal limpa a tela das lentes, dos celulares para colocar capinha lá, para colocar película, porque ele remove muito mais a sujeira, álcool isopropílico. Ele tem álcool etílico, e ele tem um monte de componentes para tirar sujeira pesada. Então, fui lá, coloquei a mão cheia de óleo no vidro. Criança gosta de ir lá, põe a boca, põe a testa, põe a mão, tal, tal. Está cheio de gordura. Se eu aplico ele, ele tem um tensoativo que vai lá, reage com essa gordura, tira essa gordura na espuma, igual que eu falei para o limpo estofado. Quando você passa o pano, a gordura sai. Ah, eu tenho cocô de passarinho. Vou lá, aplico, ele tem tensoativo, sai. Ah, eu tenho sujeiras mais profundas marcas. Você aplica lá, deixa um pouquinho, passa o pano, sai. Diferente do álcool. Tá? Então, limpeza profundas para vidro, limpa vidro. Ah, limpeza leve. Eu passei o limpa-vidro hoje, mas caiu uma poeirinha ali, eu sou chato, eu quero que saia aquela poeirinha. Podia passar álcool, qualquer álcool, eu limparia um vidro. Leve. Vidros com sujeira pesada. Limpa-vidro. Facilidade de limpeza, mesmo leve. Limpa vidro, tá? Uma dúvida aqui, falando só do limpa-forno. Tá Uhum. dando para me ouvir? Tô. Tá. Do limpa-forno, a 3M, ela tem um brilho inox, né? Uhum. Seria algo similar ou... Não, limpa inox, ele é específico para limpar superfícies de inox, tá? Então, quando você... só um minuto, gente. Quando você usa um limpa inox, você vai usar naquela geladeira que tem inox, naqueles fogão de inox, em superfícies de inox. Por quê? Se você limpar aquela geladeira de inox com qualquer produto, aquele inox mancha. Então, você tem produtos especiais para limpar produtos feitos de inox. Tá? Isso é uma coisa. Então, a gente não tem nada que vai brigar com brilho inox, né? Não, limpa-forno não é para limpar a superfície de inox.
Tá? A É. superfície de inox ela é bem específica e nós não temos produtos para limpar a superfície de inox. E alguns Saponáceo não superiores... limpa, não? Saponáceo? É que Saponáceo assim, não, superfície de eu vou te dizer o seguinte. Eu vou falar assim, limpa, mas dependendo da superfície, você passar saponáceo, você pode riscar. Então, assim, você tem quando você fala assim, isso limpa inox, a gente tem que levar em consideração que não é só a pia da cozinha que é de inox. Tem geladeira de inox, tem fogão de inox, tem eletrodomésticos de inox, tem corrimão de inox, tem um monte de coisa de inox que você não quer que perca o brilho, que você não quer que manche, que você não quer que aconteça coisas indevidas que perca a beleza. Então, dependendo do saponáceo, dependendo do produto que você passa, vai manchar. Tanto que algumas pessoas compram aqueles geladeira de inox e deixam a película que vem. Por quê? Depois que tira a película, se você passar qualquer produto, mancha e fica feio. E tem gente que é chatíssimo para isso. A mancha às vezes é imperceptível, mas tem gente que reclama. Então não é. Tem até alguns limpa inox no mercado que mancham geladeiras, fogões de inox. E quando você fala no mercado, isso aqui limpa inox, a pessoa não quer saber se é pia, se é corrimão. Tudo que ela vê de inox, ela vai aplicar. Tá? E existe inox escovado, de alto brilho, opaco, e aí você vai criar problemas, tá? Então, um limpa inox, quando você vai limpar alguma coisa de inox, tirando o pia da cozinha, que você passa qualquer coisa, Scott Bright do lado verde, você risca tudo, você não quer saber, geladeiras, fogões, corrimãos, outros equipamentos de inox, dependendo do cuidado que você tem com ele, você tem que usar produtos específicos para inox. Entendido. A 3M é um produto interessante, viu, de talvez lançar, porque tem muitos anos que eu escuto o pessoal falando desse brilho inox da 3M. Uhum. O É um limpo, produto interessante para estudar. a 3M é bench de mercado. É uma das melhores empresas do mercado, ela é inovadora e eu diria que você pode usar. A gente tem uma demanda para desenvolver um brilho inox. A gente vai começar. E o bench Legal. vai ser o 3M. O 3M. Mas eu não usaria qualquer produto da linha Zip, a não ser na pia de inox da cozinha ou pia de banheiro e tal. Mas em geladeira, fogão de inox, corrimão, eu não posso usar o limpa-forno tal, que eu posso estragar. O que eu poderia usar? Álcool. O álcool 70 poderia, talvez o limpa-vidro, que é suave, eu poderia, para tirar a poeira, mas os outros produtos poderiam atacar, a gente teria que testar, porque poderiam atacar essa superfície ou causar manchas indesejáveis. Tá? Tem que tomar cuidado com isso. Limpa-forno. Limpa-forno e tem um pH alcalino. Para quem perguntou, alguém perguntou se poderia limpar panelas com gordura com limpa-forno. Pode. Por quê? Ele tem tensoativos e um pH que vai solubilizar toda a gordura e vai permitir que você remova com mais facilidade. Tá? Apesar que eu usaria um detergente, mas o limpa-forno faz essa função sim. Ele tem que tirar gordura. Tá? Gordura solta, gordura recente, o limpa-forno tem que tirar tudo, tá bom? Mais alguma pergunta, gente? Para mim tá ótimo, explicou muito bem. Obrigado. Odorizador. Gente, nossos odorizadores é um dos melhores do mercado, não perde para Glade. Glade tem uma coisa, as embalagens dos Estados Unidos, tem uma formulação muito mais cara, etc. Mas ele chega muito perto de Glade e dos outros odorizadores do mercado, ele é melhor. Tá? O que um odorizador precisa para ele ser bom? Perfume, e aí assim, nós temos uma série de perfumes, eu estou com reservado aqui, mas tem perfume lavanda que vende muito bem no Nordeste, tem perfume que vende muito bem no Sul, tem perfume que vende muito bem no Centro-Oeste. A gente tem uma série de fragrâncias. E por que uma série de fragrâncias? Para conseguir atender o gosto de todo mundo. Mas, tecnicamente falando,
quais são as principais coisas de um odorizador? Primeiro, perfumar o ambiente. Legal. Então, tem o perfume, eu gosto do perfume, ele vai perfumar o ambiente. Mas como ele tem que ser aplicado? A gotícula tem que ser minúscula. Por que a gotícula tem que ser minúscula? Porque quando você aplica ele no ar, ele não pode grudar no teto, ele não pode cair no chão. Ele tem que permanecer no ar. A brisa ou a movimentação do ar no seu ambiente vai fazer com que essas gotículas minúsculas se espalhem pelo ambiente e potencialize essa perfumação. Beleza. Como eu sei que um odorizador de ambiente é bom? Quando eu aplico ele, se aplicar para cima, tá? Se aplicou para cima. Você tem que olhar duas coisas. Primeiro, as gotículas caem rapidamente e você vê gotículas no chão. É uma porcaria. Tá? Não compre. Perfuma, mas não compre, porque você não tem a melhor performance. Você tem muita água, é muito diluído, muita água na sua forma. Ah, foi para o teto. Eu apliquei ele aqui, grudou lá no teto, pingou. Válvula e atuador errado. Mau desenvolvimento da embalagem. Então, qual que é o melhor? Vamos tirar o perfume, porque perfume é gosto. Tem um que vai gostar reservado, lavanda, tal. A gente tem que ter uma fórmula balanceada. A quantidade de água tem que ser balanceada para que a gota não fique pesada, porque a água dá peso nessa gota e essa gota vai para o solo e mancha. Dependendo do atuador ainda da válvula, tal, cai umas gotículas no chão, você deixa secar, forma umas manchinhas. Se você olhar lá de perto, está tudo manchadinho. Tá? E isso impede que esse odorizador se espalhe pelo ambiente, porque caiu tudo no chão que você aplicou, porque estava pesado, muita água. Eu quero baratear, eu quero custo, só custo. Não quero qualidade, não quero eficácia. Vai para o chão. Tá, perdi dinheiro. Ah, eu fiz uma ótima fórmula e economizei na embalagem, eu aplico o meu, sai em jato, gruda no teto e aí pinga no chão, aí vem que manchar o teto, mancha o chão e não espalha. Perdeu dinheiro. Tá? Porque eu gosto do nosso odorizador. Nosso odorizador tem uma forma balanceada, a gente foi balanceando ela para ter a menor gotícula, na melhor condição, com a menor quantidade de água, porque a água é necessário, quase tudo vai água, mas a menor quantidade de água possível. Uma quantidade de fragrância que não é forte, não polariza, você entra no lugar, ai, que fragrância, que eu não aguento mais, me deu dor de cabeça, mas também uma que você entra, pô, estou sentindo uma fragrância gostosa, como legal. Um tamanho de gotícula que se espalha pelo ambiente, então se você aplicar, você vê as gotículas, lógico, toda a gotícula vai cair. Até bactéria fica no ar, ela cai em algum lugar porque é uma partícula tal. Mas o tamanho de gotícula ela é pequeno o suficiente para que se tiver alguma ventilação, alguma movimentação de ar, ela se espalhe pelo ambiente. Ela tem uma válvula e um atuador que permite a formação dessas gotículas. Então, a fórmula é balanceada, o atuador e a válvula permite a formação das gotículas. Se você tiver uma ventilação, se você tiver alguma movimentação de ar no seu ambiente, ele vai se espalhar igualmente pelo ambiente. Ah, mas como eu aplico isso? Gente, muita gente me pergunta assim, qual é a quantidade que eu aplico? Como que eu aplico? Quando eu aplico? Quanto dura? Depende. Eu aplicar no litoral do Nordeste, com vento a 60 km por hora, com a janela aberta, eu aplicar, metade vai embora. Pode. Ah, o vento levou. Eu aplicar num ambiente bem fechado, uma quantidade grande, vai ficar tão cheiroso que vai dar dor de cabeça. Então, sempre depende do espaço. A aplicação depende do espaço, depende do como a pessoa gosta. Eu gosto mais forte, eu tenho que aplicar mais. Eu gosto mais fraco, eu tenho que aplicar menos. Durante a aplicação, se não tiver uma ventilação fora, a janela não estiver forte, você tem maior polarização da fragrância dentro do ambiente. Se a janela estiver aberta, ventilando com o outro lado aberto, você tem uma perda da perfumação. Se você espalhar em pequenos pontos, ao invés de aplicar muito num lado só da sala, você tem uma perfumação mais homogênea. Então, isso depende do usuário. Eu poderia chegar para vocês e falar assim, aplique
é 1 ml por metro quadrado que você vai ter uma perfumação X. Isso é surreal, porque tem gente que gosta mais forte, tem gente que gosta mais fraco, tem gente que gosta muito suave, tem gente que tem um espaço muito grande, tem que como que eu vou calcular e as pessoas não entendem. Então a aplicação de odorizador é gosto, tá? O que eu digo que tem que fazer? Ela tem que ser mais ou menos da altura do ombro para cima, e isso vai depender do pé direito. Ele não pode chegar, tá, muito perto do teto. Então, aqui o teto é baixo, ó, essa aplicação, ele não gruda no teto. Ele não pode molhar o teto, ele não é para molhar o teto. Ele é para cair, para se espalhar no ambiente. Tá? Ele tem que ter uma gotícula pequena para se espalhar, ventilação mínima, mas não pode ser forte, escancarado, com todas as janelas abertas, porque você vai perder uma parte dele. Tá? Aplique em pequenos jatos para não ter uma perfumação muito forte, e aí você vai aplicando até chegar naquilo que te agrada. Tá? E assim as pessoas vão usando de uma forma eficiente. Eu poderia chegar, aplique 0,8 gramas por metro quadrado e espere fechado até... Cara, é muito... falar isso para o usuário final é super complicado. Então, o que a gente tem que falar? Perfumação boa, a aplicação é excelente, a gente tem que aplicar num ambiente que tenha uma corrente suficiente para espalhar esse odorizador para o ambiente, mas não tem uma ventilação forçada que me leve o perfume embora, tá? E aplicar aos poucos, até chegar na intensidade de perfume que te agrada. Eu acho que o odorizador bem aplicado, ele é assim. Tá? O nosso é bom? Boa embalagem, boa fórmula, boa aplicabilidade, boa perfumação. Bem aplicado não mancha o teto, bem aplicado não mancha o chão. Até rimou. Vou começar a fazer rima. E eu gosto muito dele. Tá? A gente estuda para melhorar, sempre a gente está estudando para melhorar, mas é um bom odorizador. Eu acho que eu falei muito de muita coisa, eu acho que vai ficar pesado, cansado. Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir um tempinho para se vocês tiverem perguntas de qualquer produto. Tem uma pergunta do Rogério Souza sobre o anti-transpirante. Ele pergunta se a gente tem alguma previsão de lançar um sem perfume, só com sais de prata e antibactericida. Tá, Rogério Souza. Tá, Rogério, eu vou te falar o seguinte. Sais de prata mancha roupa. Nós estamos com 5 amostras de sais de prata no laboratório e nós percebemos que a maioria dos sais de prata estão manchando o tecido, principalmente tecido branco, deixando amarelado. Isso é um problema para desodorante, cara. Cor amarela em desodorante é problema. É possível? É. Tanto que a gente está estudando, eu estou com 5 amostras no laboratório. A gente vai lançar, provavelmente, um desodorante com uma tecnologia nova, que não é nada... o ativo desodorante é natural, com a mesma eficácia do sal de alumínio. Mas isso aguarde a gente. Qual foi a pergunta inteira? Só um minuto que eu esqueci da pergunta. Tá? Desodorante sem perfume, com sais de prata e antibactericida. Tá. Desodorante sem perfume, eu já tenho a forma. Eu vou conversar com a diretoria, é só registrar, mas esse é com sal de alumínio. Desodorante com sal de prata tem duas coisas. Como eu disse, a gente vai lançar com uma matéria-prima natural, que ele é antitranspirante, mas o sal de prata ele é só bactericida. O sal de prata não tem ação antitranspirante. A gente tem que dividir bem. Bactericida, sais de prata, triclosan, cloreto de cetrimônio, existe uns 150 bactericidas. Hoje em dia, a ação antitranspirantes, existe sais de alumínio, que é o que usa todos os desodorantes, a maior 90% dos desodorantes. Argila, estão testando alguma coisa,
e tem mais 3 matérias-primas que nós estamos testando para fazer um desodorante natural no lugar do sal de alumínio, mas eu não posso falar ainda, porque isso vai gerar até patente para nós. Ok? O saponáceo pode ser utilizado em vidros. Tá. Assim, gente, vidros não são só vidros. Existem vidros temperados, existem vidros normais, existem vidros laminados, vidros fundidos, tá? Qual é a diferença entre o vidro? Temperado, risca por qualquer coisa. Box de banheiro, risca, dependendo do que você passar, risca, tá? Então, assim, pode ser passado saponáceo? Pode. Mas dependendo como você esfregar, você pode criar risco. Tá? Se você pegar copo de cozinha, e eu sou um desses, eu gosto do lado verde da esponja Scotch-Brite, infelizmente eu gosto do lado verde, eu nunca uso o lado amarelo, não sei porquê, meus copos em casa são todos riscados. Então, o que, que acontece? Você chega para uma pessoa e fala assim, você pode usar saponáceo em vidro, e a pessoa juntar com o lado verde da Scotch-Brite num box, ou até num copo de vidro, como está na minha casa. Se um dia você tiver a oportunidade de vir para Curitiba, eu trago um copo aqui para te mostrar. Vai riscar. Vai riscar porque a pessoa não vai usar adequadamente. Então, quando a gente tem que ter cuidado quando a gente fala as coisas para as pessoas, porque a gente fala meias palavras. Eu falo para você. Use o saponáceo em vidro. Mas a pessoa vai usar como? Com pano? Oh, legal, se ela usar saponáceo com vidro num pano, vai dar certo, pode dar certo. Não é um produto específico para isso, mas vai funcionar. Como esponja Scotch-Brite, vai riscar dependendo do vidro. Então é bom falar que o saponáceo limpa vidro se você colocar as precauções para que a pessoa não risque o vidro que ela vai limpar, tipo um box, tipo tem que lembrar que para diarista, cristal também é vidro. Tá? Diarista não sabe a diferença de cristal e vidro. Tá? Então, o cuidado que a gente tem que ter não é em falar o que limpa, mas é falar o que limpa e de que forma deve se limpar. Tá? Então, assim, eu diria assim, se você vai vender um limpa-vidro e um saponáceo, você não deveria falar que o saponáceo limpa vidro, senão você não vende o limpa-vidro. O que é para limpar box? O que seria a outra pergunta? Para limpar box? Ó, box para banheiro, tá? Se você limpar o box toda semana, você pode pode usar o limpa-vidro, tá? E você pode usar não, cristalizador, não. O cristalizador você pode usar depois que você limpou. Então, assim, gente, é assim. Vou limpar o vidro do box. Se ele está encardido, se ele está com, como que fala, mofo, etc., eu passaria a Cândida antes. Borrifaria Cândida, desculpa, borrifaria Cândida para eliminar. Ou, melhor, só um minuto, e eu passaria o nosso desinfetante para tirar mofo. Tá? O desinfetante tem que agir no mofo também. Tá? Naquele mofo, aquelas pretos do vidro. Limpei ali, você pode limpar com limpa-vidro para tirar toda a sujidade e deixar ele limpinho, como se você estivesse limpando a tela do seu celular para colocar uma película. Aí o cristalizador seria a película. Tá? Então, 3 passos. Meu box está extremamente sujo. Eu tenho que fazer uma limpeza pesada, desinfetante. Aí poderia usar até o saponáceo com um paninho, não com Scotch-Brite, do lado verde principalmente, para tirar o excesso. Passaria o limpa-vidro ou o álcool zip para dar aquele acabamento limpa-vidro melhor, porque tem álcool isopropílico, não tem álcool etílico, para dar aquele acabamento de limpeza do vidro do celular antes de colocar a capinha. Sequei, deixei seco, bonitinho, aí eu passaria o cristalizador, que o cristalizador vai funcionar como a capinha do celular no seu vidro para não embaçar e não grudar água. Tá? A resposta é mais ou menos essa. Minha opinião
pessoal e técnico. A última pergunta, eu acho que o Igor está perguntando se a gente tem alguma previsão de lançar um produto para tirar cheiro igual aqueles free foam. Aqueles de banheiro, tá em banheiro. Somente em banheiro. Que fica pulverizado? É. Tá. Olha, para quebrar o galho, pode ter essa função. O nosso desinfetante Zip é neutralizador de odor. Tá? Se eu entendi sua pergunta, assim, quero tirar cheiro do banheiro. Tá? Se a molécula que a minha colega usou, deixa eu ver se eu vejo ela aqui, foi a que eu indiquei para ela, se você passar no banheiro, ele vai tirar o cheiro do banheiro, porque ele tem um neutralizador de odor. Neutralizador de odor ele funciona em qualquer cigarro, cheiro de banheiro, cheiro de enxofre, cheiro de queimado. Ele tem que agir porque ele vai agarrar essas moléculas que são soltas no ar, porque o cheiro são pequenas moléculas que ficam no ar, que a gente respira, e aí o nosso nariz capta essas moléculas que não dá essa sensação de um cheiro desagradável. O neutralizador de odor, o que ele faz? Ele vem, se liga nessa molécula e não deixa o nosso nariz captar essas moléculas. Então, é como se ela não existisse. O nosso desinfetante ele tem um neutralizador de odor. Ele pode ajudar nesse momento, nessa função. Existe possibilidade de a gente estar lançando neutralizadores de odores específicos para vários tipos, para cozinha, banheiro, para fumantes? Sim, a gente já tem a molécula, tanto que a gente usa no desinfetante essa molécula, e temos uma outra que também vem da Europa, que também é muito boa, só a diferença entre as duas é que uma eu consigo usar com fragrância e a outra eu só consigo usar sem fragrância, para fazer produtos para esse tipo de aplicação. E eu acho que brevemente, tá, isso depende logicamente de todo a nossa estratégia, né? Nós teremos esse produto disponível para vocês. Mais alguma coisa, gente? Gente, bom final de semana, tudo de bom. Se precisarem de alguma coisa, converse com o Elton, que ele vai me passar, eu respondo para vocês. Eu espero que eu tenha conseguido passar basicamente a função de cada produto e a qualidade deles. E nós estamos aqui para atender vocês da melhor forma possível. Bom final de semana, boa noite, até mais. Tchau. Obrigada. Pessoal, brigadão. Obrigado, boa noite. 2 horas e Boa meia noite. de live, muito bacana. De treinamento, o Marco é um cara que sabe muito e tem muito para passar para a gente. 2 horas e meia que passaram rápido. Eu peço mais uma vez desculpas pelas inconveniências do início dessa transmissão. Só para explicar para vocês, eu estou de novo com o computador da mesma forma que eu estava antes e agora voltou a funcionar normal. Ou seja, tem hora que os aparelhos passam a perna na gente, né? Mas brigadão, bom fim de semana, aproveitem todas essas informações aí para botar a equipe em campo e levar essas informações agora para os nossos clientes e aumentar a venda de vocês. Um abraço, até mais. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigada. Muito obrigado. Fantástico. Obrigada. Muito bom.